e até por intenções, por ter me aquecido no fogo das paixões. Eu sei que a tua graça jamais me deixará. O teu amor infindo me purificará. Perdão, Senhor, se eu errei. Perdão, Senhor. Perdão se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Perdão, Senhor, se eu errei. Perdão, Senhor. Perdão se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Bem, nós vamos prosseguir os estudos que temos feito e esta noite nós vamos tratar de um assunto também muito importante para a nossa vida espiritual. Eu diria até que é um assunto que boa parte dos cristãos enfrenta muita dificuldade nessa área. E muita gente talvez não saiba que esta é uma questão de salvação. Nós vamos falar sobre o perdão. Às vezes, como é difícil perdoar. E este é um assunto que, por mais que se tente falar, nós deveríamos estudá-lo todos os dias da nossa vida para podermos praticar o que a Bíblia nos fala a este respeito. Eu quero começar sobre esse assunto, já que nós somos cristãos aqui, somos seguidores de Jesus. Eu quero começar com uma história que eu recebi que eu achei muito interessante. Havia um pregador e ele ficou sabendo que uma pessoa que ele gostava muito estava doente, muito doente. E ele fez o seguinte, ele mandou uma carta para esta pessoa com um verso bíblico, um comentário a respeito deste verso, e ele colocou, como sabia que a pessoa estava doente e passando por algumas necessidades, junto com o verso bíblico, ele colocou uma nota de R$50 e mandou. A pessoa recebeu, leu a carta, viu a nota e respondeu para o pastor, dizendo o seguinte, que ele gostou muito da mensagem sobre o que dizia aquele verso, mas ele dizia assim, eu nunca vi sobre este verso uma nota tão explicativa. Sabe o que é isso? Isso é cristianismo real, efetivo, que não fica no nível das palavras. Às vezes nós falamos muito de Jesus para as pessoas, mas esquecemos que as pessoas têm necessidades, precisam de ajuda, e às vezes nós ficamos só no nível intelectual, só no falatório. E ele disse que nunca viu nota tão explicativa. Além do verso, havia o exercício prático daquilo que o pastor quis dizer. Ajudou aquela pessoa que necessitava. Quando nós falamos do perdão, por que tem muito a ver com isso? Porque perdão é alguma coisa que não pode ficar no nível intelectual. É muito bonito falar disso, é bonito ler o que Jesus disse a respeito disso, mas às vezes nós temos que tratar com a nossa dificuldade em perdoar. É muito fácil para nós dentro da igreja perdoarmos os nossos amigos,
as pessoas mais próximas, as pessoas com as quais nós temos um relacionamento mais íntimo dentro da igreja. Mas às vezes como é difícil perdoar aqueles com os quais nós não nos damos muito bem, não simpatizamos. Já nem se fala dos inimigos. Então vamos ver esta noite o que a Bíblia, o que Jesus nos ensinou e qual é a importância deste assunto para a minha salvação. Será que perdão é questão de salvação? Será que o cristão que não perdoa, cristão que guarda os mandamentos e não perdoa, será que ele está salvo? Tem gente que pensa que sim. Tem gente que pensa que sim. Vamos ver, não importa o que eu penso, o que eu acho. Vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito desse assunto. Primeira coisa, já que nós vamos falar de perdão. Biblicamente, o que é perdão? Será que alguém poderia definir o perdão para mim? Eu vou dizer a vocês a melhor definição de perdão que eu encontrei ao estudar esse assunto. Li alguns livros, li a Bíblia, fui encontrando uma ou outra definição, mas a melhor definição de perdão que eu encontrei é uma que diz assim: perdão é a mesma coisa que restauração do quê? Do nosso relacionamento com quem? Com quem? Com Deus. Para pensar nisso. Porque tem gente que pensa que o perdão é uma coisa entre eu e o meu próximo. Mas, quando eu descubro que perdão é a restauração do meu relacionamento com Deus, quando eu perdoo o meu amigo e quando eu perdoo o meu inimigo, na verdade eu estou restaurando o meu relacionamento com Deus. E eu preciso entender isso. O que significa isso? Por que é que eu estou restaurando o meu relacionamento com Deus? Por que é que quando eu não perdoo, eu estou afastado de Deus? Eu quebrei esse relacionamento quando eu não perdoo alguém. Olha, existem duas dimensões para o perdão. Nós chamamos que uma é vertical, a outra é horizontal. Qual é a dimensão vertical do perdão? É o perdão que eu recebo de Deus. Eu cometo falhas, cometo erros, me arrependo, confesso, peço perdão e a Bíblia diz que Deus me perdoa, seja qual for o meu erro. Isso que é importante eu entender. Seja qual for. Não existe essa coisa de que, se matou o terceiro, se é homicida, se estuprou, então isso não tem perdão. Não existe isso para Deus. E Jesus, quando foi perguntado quantas vezes eu devo perdoar, o que ele respondeu? 70 vezes 7. Significa que quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Então, eu recebo perdão de Deus e no relacionamento horizontal eu tenho que perdoar o meu amigo ou o meu inimigo. Por isso que perdão tem a ver com relacionamento. Quando eu não exerço esse perdão aqui com o próximo, eu quebrei, na verdade, o meu relacionamento com Deus. O problema é com Deus, não é com ele. Eu quebrei o meu relacionamento com Deus. Ao não transferir para o próximo o perdão que eu recebi de Deus. Vejam, nós vamos estudar aqui rapidamente quais os motivos pelos quais eu devo perdoar. Porque é importante eu saber na minha vida espiritual quais os motivos. E é importante eu saber mais do que isso. Quando eu não perdoo, isso tem consequências eternas na minha vida. Eu vou repetir. Quando eu não perdoo alguém, tem consequências eternas. Significa que se aqui, esta noite, neste auditório, existe alguém que no seu coração está refletindo e pensando assim, mas aquela pessoa ali é difícil, eu não consigo perdoar. Aquela pessoa me fez uma coisa na vida que me magoou muito. Foi uma coisa que me machucou demais. É difícil perdoar. Meu irmão, receba este recado de Deus. Esta é uma questão de salvação. Ou você resolve isso, ou você está perdendo a sua salvação. Entenda isso. Ou você resolve isso logo no seu coração, ou você pode perder a sua salvação por isso. Olha, algumas considerações. Nós,
cristãos ou não cristãos, nós somos especialistas em ficarmos magoados com as pessoas. É impressionante a facilidade com que nos ofendemos, ficamos magoados, né? Alguns se magoam de uma maneira mais difícil, demoram mais a ficar magoados. Outros se magoam com uma facilidade impressionante. Qualquer besteira, e eu conheço pessoas assim. Você deixou de cumprimentar, você não viu direito, você falou num tom de voz diferente e aquela pessoa já fica extremamente magoada com você. Tem pessoas que são extremamente sensíveis. Qualquer besteira gera mágoa. Outros não são tão sensíveis assim, mas nós somos aprendizes na arte de perdoar. Para ficarmos ofendidos é uma facilidade impressionante. Para perdoar é uma dificuldade. Já pensaram nisso? Você já fez um autoexame? Se isso se aplica a você? Se você se magoa com facilidade e perdoa com dificuldade? Olha só o que eu vou dizer aqui agora. Cristão irreconciliável, aquele com quem não se consegue fazer uma reconciliação, aquele que não perdoa, é um verdadeiro absurdo. Não existe isso, não se pode chamar de cristão. Eu vou mais fundo. O cristão que não consegue perdoar não tem um bom relacionamento com Deus. Não tem um bom relacionamento. Ainda não deixou Jesus agir totalmente no seu coração. Ainda não foi transformado pelo poder de Deus. É duro dizer isso aqui, mas isso é uma grande verdade que está na Bíblia. Então, quando você lida com alguém, e nós na igreja lidamos muito com pessoas, quando lidamos com alguém dentro da igreja, que confessa a sua dificuldade de perdoar, isso é extremamente delicado e perigoso. Porque esta pessoa não consegue compreender o mau relacionamento que ela está tendo com Deus, o mau testemunho como cristão. Pouco relacionamento com Jesus. Porque Jesus é o máximo, é o nosso modelo, Ele é o auge. Ele nos ensinou a perdoar, porque Ele foi quem perdoou no máximo, no limite. Se eu não consigo aprender com Jesus, é porque eu não tenho relacionamento com Ele. O meu cristianismo ele é intelectual, ele não é prático, efetivo. O perdão, para muita gente, é como se fosse assim uma decisão judicial de Deus. Tem gente que pensa que é isso. Quando Deus me perdoa, a pessoa pensa que aquilo é uma decisão judicial que me livrou da culpa. Não é isso, não. Perdão não é isso. O que há no perdão é um poder transformador no meu coração. O perdão de Deus, ele só tem uma finalidade: modificar o meu coração. Cada vez que eu sou perdoado, isso gera arrependimento e repulsa pelo meu erro. É isso que Deus quer. Quando eu peço perdão pela primeira, pela segunda, pela 10ª vez pelo mesmo pecado, o que Deus quer é que eu comece a ter ojeriza por isso, é que eu comece a odiar o pecado. Porque Ele me perdoa apesar de eu continuar fazendo, mas eu tenho que me arrepender. O perdão tem que transformar o meu coração. Quando eu perdoo aquele que me ofendeu, na verdade o beneficiado não é ele. Eu penso que é ele. Não, o beneficiado sou eu. Eu estou restaurando o meu relacionamento com Deus. Eu estou limpando o meu coração. Eu estou sendo beneficiado. Deus está me transformando. E o perdão é apenas o exercício claro disso. Outra questão. O perdão muitas vezes pode parecer um ato injusto. Já pensou nisso? Como é difícil na nossa mente humana perdoar alguma coisa que diante dos nossos olhos é uma coisa absolutamente injusta. Muitas vezes nós temos que perdoar alguém que efetivamente nos ofendeu, porque se não houve ofensa, não precisa de perdão. Não seria a palavra correta, não seria perdão. É perdão exatamente porque houve uma ofensa, e muitas vezes grave. Algo que me machucou, me atingiu, me prejudicou. É por isso que a palavra usada pela Bíblia é perdão mesmo. Senão não haveria necessidade de perdoar. Portanto, perdoa-se aquilo que é realmente ofensivo e injusto para nós, que nos prejudica mesmo. Aí é que eu exercito o perdão. O perdão, para muita gente, magoa, porque a pessoa pensa assim, mas se eu perdoar,
é como se eu estivesse considerando que o que ele fez não foi grave. Por isso eu não posso perdoar. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Perdoa-se exatamente aquilo que é grave. Por isso é perdão. Eu também não posso pensar que quando eu perdoo alguém, eu retirei a responsabilidade da pessoa. Não. Perdão não significa que eu retirei a responsabilidade. A responsabilidade pelo ato permaneceu. Apenas eu perdoei. Eu não eliminei e nem estou dizendo que o que a pessoa fez foi correto. É preciso entender isso, gente. Tem gente que tem dificuldade pensando assim, não, se eu perdoar, ele vai achar que ele estava certo. Onde está escrito isso? Então não seria perdão? Você não elimina a responsabilidade, nem tira a gravidade da ofensa. Pelo contrário, é perdão porque a ofensa foi grave e a responsabilidade foi do ofensor. É isso que fica claro. Eu não estou diminuindo a responsabilidade do ato por tê-lo perdoado. Lição. Eu vou até colocar aqui, lição. É preciso guardar isso, gente. Perdão não é justiça. Perdão não é justiça. Eu quando perdoo não estou praticando um ato de justiça. Perdão não tem nada a ver com justiça. Justiça é uma coisa, perdão é outra. Nenhuma relação. Quem faz justiça, quem é? Deus. Perdão não é um ato de justiça. Não estou justificando nada quando eu perdoo. E eu devo perdoar, segundo a Bíblia, mesmo que a ofensa jamais possa ser corrigida. Deu para entender? Eu não devo perdoar apenas quando a ofensa pode ser corrigida. Não. Eu devo perdoar também quando não dá para corrigir, nunca mais. Mesmo assim eu tenho que perdoar. Ainda que as consequências não possam ser retiradas, eu devo perdoar. O meu modelo é Jesus Cristo. Eu devo agir como está na palavra de Deus. Abre lá. 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito do modelo que é Cristo Jesus para mim. 2 Coríntios capítulo 5. Eu vou ler o verso 17. Que diz assim. 2 Coríntios 5, 17. Verso muito conhecido. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quem está em Jesus é uma criatura nova. E tem que mostrar isso através da capacidade de perdoar. Se você ainda não tem a capacidade de perdoar, você ainda é um homem velho, sem Jesus. A criatura nova ainda não opera em você. Porque você não demonstra a capacidade de perdoar. Você não demonstra que Jesus está em você, te transformando numa nova criatura. Você ainda é um velho homem, que não foi transformado pelo poder de Deus. Quer ver outro verso? Efésios, capítulo 5. Olha o que diz aqui. Lição para mim. Efésios 5, verso 1. Sede, pois, o que diz a sua Bíblia? O que diz aí? Imitadores de Deus, como filhos amados. Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que imitar quem? Deus, Jesus Cristo. Eu devo imitar o próximo? Quer dizer que se eu não recebo o perdão de uma pessoa, eu vou imitá-lo e não perdoo também? Eu devo imitar quem, segundo a Bíblia? Jesus Cristo. É Ele que é o meu padrão, é o meu modelo. Eu tenho que imitá-lo. E se Ele perdoou e mandou que eu perdoasse, e não foi uma vez só não, 70 vezes 7, eu tenho que imitá-lo. Quer ver outro verso? 1 João, capítulo 2. 1 João, lá no fim da Bíblia. Capítulo 2, eu vou ler o verso 6. Olha o que diz aí. 1 João 2, 6. Diz assim. Aquele que diz que está nele, nele quem? Jesus Cristo. Também deve andar de que maneira? Como ele andou. Se eu digo que sou cristão, tenho Cristo no meu coração, sou discípulo de Cristo. Se eu digo que sou cristão, só há uma maneira disso ser uma coisa correta, exata, real.
eu tenho que andar como ele andou. Se ele perdoava os inimigos, eu também tenho que perdoar. Cristão que diz assim, eu não consigo perdoar, me desculpe, pode ser qualquer coisa, menos cristão. É duro dizer isso. Estou dizendo com a autoridade da palavra de Deus. Pode ser qualquer coisa, menos cristão. Cristão que diz que não esquece e não perdoa, está numa situação espiritual complicada. E às vezes, nós que atendemos as pessoas, conversamos nos bastidores, principalmente casais, quanta dificuldade de perdoar existe às vezes, no nosso meio. Quanta mágoa, quanto rancor, quanta raiva, quanto ódio de pessoas que se dizem cristãs. Agora, quer ver uma coisa curiosa? Você já deve ter ouvido essa frase. Eu perdoo, mas não esqueço. Perdoou? Não perdoou. Quem diz eu perdoo, mas não esqueço, não perdoou. Porque não é dessa maneira que Jesus perdoa. Ele perdoa e esquece. Esse negócio de dizer eu te perdoo e na primeira briga jogar no rosto da pessoa o fato que já foi perdoado, diz que perdoou. Toda vez fica jogando aquilo no rosto e lembrando de novo aquilo. Você lembra aquilo que você me fez no ano de 1977? Você está lembrado? Vocês estão rindo, mas tem gente que faz isso. Não esquece. Se não esqueceu, não perdoou. O perdão efetivo apaga, deleta, passa a borracha em cima. Se você lembrou, se você ainda se lembra, se você joga no rosto, você não perdoou. Para Deus não houve perdão. Para Deus as coisas continuam do mesmo jeito. Sabe, tem uma definição interessante que eu vi e anotei aqui. O perdão, quando ele é exercitado, ele é as digitais de Deus no cristão. Você quer ver as digitais de Deus numa pessoa? Quando ela está perdoando alguém por uma ofensa grave, você vê as digitais de Deus no coração e na mente daquela pessoa. Talvez um dos exercícios mais profundos do cristianismo, mais difíceis, que exige espiritualidade prática, é o perdão. Tem gente que tem mais facilidade de guardar mandamentos do que de perdoar. Dentro da igreja. Tem gente que consegue guardar o sábado com mais facilidade, não mentir, não roubar, faz isso, não adulterar, faz isso com mais facilidade do que perdoar. E olha, para Jesus não tem diferença. As coisas estão no mesmo nível. Quando eu disse aqui que perdão não é justiça, é preciso explicar melhor isso. Existe uma diferença entre caridade e misericórdia. Não sei se vocês sabem a diferença. Sabe o que é caridade? Caridade é o bem que eu faço a alguém que precisa e merece. Isso é caridade. Quando eu ajudo alguém que precisa da ajuda e merece a minha ajuda, eu estou fazendo caridade. Misericórdia é outra coisa. É quando eu faço o bem a alguém que precisa, mas não merece. Isso é misericórdia. Jesus praticou caridade ou misericórdia conosco? E eu pratico caridade ou misericórdia com os outros? Eu acabei de dizer, perdoar alguém que merece o perdão, isso é caridade, gente. Isso não precisa ser cristão. Não precisa ser cristão, não precisa seguir a Jesus para praticar caridade. Agora, perdoar alguém que precisa do meu perdão, mas não merece o meu perdão, não merece. Aí eu sou cristão. Aí eu sou um seguidor de Cristo Jesus. Eu preciso entender isso. Perdão é aquilo que eu dou a quem pode não merecer. Aí é perdão no mais genuíno sentido. Aí é perdão mesmo, para valer. A pessoa não merece, mas foi perdoada, porque eu não mereço e fui perdoado por Jesus. E não mereço. Essa é a nossa situação espiritual. Não temos nenhum merecimento na graça que nós recebemos na cruz. Essa graça é imerecida. É um favor de Deus. Que direito eu tenho
de não exercitar a misericórdia com o meu próximo. Percebem o que Deus quer de mim através do perdão? Por que isso é uma questão de relacionamento? Por que é uma restauração? Porque eu preciso compreender a graça de Deus na sua profundidade. Eu preciso entender o que é misericórdia e praticar misericórdia, se eu quero morar no céu. Praticar caridade não vai levar ninguém para o céu. A misericórdia vai. E eu preciso entender isso. Se eu estou fazendo caridade ou misericórdia na minha vida, com os meus irmãos. Abre lá, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Olha só o que Jesus disse. Mateus, capítulo 6. Eu vou ler o verso 14. Isto aqui é uma ordem, é um mandamento de Jesus para nós. Não cabe discutir isso aqui. Mateus 6, verso 14. Jesus disse assim: pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Jesus disse, se perdoardes. Se é uma condição? É uma condição. Quer dizer que para eu receber o perdão de Deus tem uma condição. Qual é a condição? Perdoar o próximo. É uma condição. Adianta eu ficar de joelhos em oração e pedir perdão a Deus pelos meus erros, meus defeitos, os meus pecados? Adianta eu fazer isso? Se eu não perdoo o meu amigo, o meu inimigo, adianta? A Bíblia está dizendo que não, porque é condicional o perdão de Deus. Deus está dizendo assim: Mauro, primeiro vai lá, perdoa a pessoa que te ofendeu, para você poder receber o meu perdão. Senão é injusto. Você não perdoa e quer perdão? Como é isso? Então, para que eu seja perdoado, e sem perdão, alguém vai para o céu sem perdão de Deus? Não vai, por isso que eu disse que o perdão é uma questão de salvação. É uma questão de salvação. Porque se eu não perdoo o próximo, eu não recebo o perdão de Deus. Se não sou perdoado, não recebo a vida eterna. É uma questão de salvação. Quem não perdoa está correndo risco de vida eterna. Por que o perdão é importante para Deus? Vamos ver algumas razões? Primeira, o que é que eu preciso vencer, ou quem eu preciso vencer para perdoar quem não merece? Quem eu preciso vencer para perdoar quem não merece, quem me ofendeu e não merece o meu perdão? Quem eu preciso vencer? Faz assim, ó. É o meu eu. É o meu eu. Eu preciso vencer o meu eu, o meu orgulho, dar o braço a torcer, vencer o meu eu para perdoar alguém que não merece. E o que Deus quer tratar é comigo, é a mim que Ele quer salvar. Por isso Ele diz: Mauro, como eu quero te salvar, perdoa. Porque para você obter salvação, você precisa vencer o seu eu, você é orgulhoso. Você não quer colocar em grau de inferioridade, você não quer se colocar em grau de inferioridade em relação a quem te ofendeu. A sua vaidade é tanto que você não admite, além de ser ofendido, ter que perdoar. Deus está tratando comigo, é comigo o problema. Ele está dizendo: você vai lá e perdoa, porque eu estou tratando de você, eu estou cuidando de você. É você o problema. Vai lá e perdoa. Deixa quem te ofendeu comigo. O problema dele é comigo, não é com você. Vai lá e perdoa. Então, o primeiro motivo para eu perdoar: vencer eu mesmo. Sabe quem pode me tirar do céu? Quem é que pode me tirar do céu? Eu mesmo. Sou eu mesmo que vou me tirar do céu. Jesus garantiu a minha salvação na cruz. Eu mesmo vou me tirar do céu com as minhas decisões, com as minhas atitudes. Sou eu que perco o céu. Eu tenho que vencer a mim mesmo para ser salvo. E tem gente que pensa que para ser salvo precisa vencer a esposa, o patrão, o inimigo. Não, gente. Para você ser salvo, você tem que vencer-se a si mesmo. Dobrar o seu eu. Nosso eu orgulhoso, difícil de lidar. E Deus encontrou uma maneira sábia de lidar com o nosso eu. Eu não conheço nada melhor do que o perdão. A gente tem que se dobrar. E Deus falou: vai lá que eu sei que estou fazendo. É um exercício diário. Eu tenho que me vencer para ir para o céu. Sou eu mesmo o responsável se eu perder o céu. Quer ver outro motivo
por que o perdão é importante para Deus? Porque o perdão é que me dá a dimensão do tamanho das minhas falhas. Para eu perdoar, eu tenho que pensar assim: como é que eu não vou perdoar aquela coisa grave que aquela pessoa me fez? Gravíssima. Se eu já fiz coisas gravíssimas aos olhos de Deus. Percebe que quando eu tenho a dimensão da gravidade do que eu faço, é que eu consigo ter misericórdia com aquela pessoa. Quem não perdoa, não consegue enxergar a dimensão dos seus erros. É por isso que não perdoa, porque ainda nem entendeu a sua situação espiritual. Não há arrependimento genuíno no coração. Por isso não perdoa. Geralmente quem não perdoa é aquela pessoa que diz assim: eu não faço mal a ninguém. Esses são os piores. Os que dizem que não fazem mal a ninguém. Há uma letra de uma música que diz assim: eu não faço mal a ninguém a não ser a mim mesmo. É uma meia verdade, mas é uma meia verdade isso. Mal aos outros nós fazemos muito, mas eu faço mais mal a mim mesmo porque eu vou perder o céu por causa dessa filosofia. É a mim mesmo que eu estou fazendo mal. Portanto, quem perdoa consegue ter a dimensão da sua verdadeira situação espiritual, da gravidade dos seus erros. E é isso que Deus quer. Por isso que é restauração de relacionamento. Porque o que Deus quer que eu faça quando eu perdoo é que eu reconheça, através das minhas faltas, a minha absoluta necessidade de Jesus. Absoluta necessidade dele. Por isso que Deus quer que eu perdoe. É que eu começo a ter dimensão do quanto eu preciso de Jesus pelas minhas faltas. Quer ver uma outra razão pela qual Deus quer que eu perdoe? Para que eu possa me livrar, tirar de dentro de mim, me livrar do ódio e da raiva. Já percebeu que quando eu não perdoo, eu acabo odiando a pessoa, desejando tudo de ruim? Sabe para quem eu estou fazendo mal? É para mim mesmo. A ciência já está comprovando que as pessoas que odeiam, que têm raiva dos outros, que não perdoam, essas pessoas têm doenças com muito maior nível de incidência. Ficam doentes muito mais. Porque a raiva e o ódio matam a quem sente. Gera todo tipo de doença, depressão, tudo. Porque o problema está na mágoa que está dentro do teu coração. Essa mágoa está te matando, está fazendo mal a você. E às vezes a pessoa com a qual você está magoado nem sabe disso. Está sorrindo, brincando, cantando. Nem se dá conta do que está acontecendo com você. Conhece aquela historinha do garoto que chegou em casa da escola com uma raiva danada do menino que aprontou com ele? O pai lendo o jornal, ele passou pela sala correndo, com raiva. Bateu a porta do quarto, jogou tudo no chão, o pai foi lá ver o que aconteceu. E ele falou: não, porque o Juquinha aprontou comigo, eu estou com raiva dele, eu quero que ele tire 0 em todas as provas. O pai viu aquilo e percebeu a gravidade. Ódio no coração da criança. Chamou o menino e disse assim: vem cá que eu vou te ensinar uma coisa. Levou até o quintal. Estendeu uma camisa branca no varal, deu uma distância bem grande, pegou um saco de carvão e disse para o garoto assim: olha, você vai ter que, dessa distância aqui, passou uma linha no chão, não passa daqui. Você tem que atingir a camisa. Vamos ver quantas vezes você consegue atingir aquela camisa branquinha. Mas ele estava muito longe. O garoto achou a brincadeira muito legal, né? E começou a pegar as pedras de carvão e atirar, mas não conseguia acertar, era muito distante. E não conseguia acertar, descarregou o saco de carvão e não acertou a camisa. Aí o pai disse assim para ele: agora vem cá, quero mostrar uma coisa para você. Vamos lá dentro, no espelho. Levou o garoto no quarto. Disse assim: quantas você conseguiu acertar na camisa? Ele disse: nenhuma. Agora olha para você no espelho. Ele estava inteirinho sujo de carvão, só tinha o branco, o dente branco. Todinho borrado de carvão. E o pai disse: filho, aprende uma lição. Quando você quer atingir os outros com o seu ódio, você fica completamente sujo. As consequências caem todas sobre você. E a pessoa que você quer atingir, às vezes, fica branquinha daquele jeito. E você completamente sujo. Tudo volta contra você. Meu querido irmão, quando você não perdoa, quando você odeia, quando você mantém uma mágoa no seu coração, você está se ferindo, se machucando, se prejudicando. E a pessoa que te ofendeu não está nem aí. O seu ódio não a atinge. Pelo contrário, diz a Bíblia que aquilo que você planta, você colhe. Você vai assumir todas as consequências do mal que você deseja. Volta tudo para você. Sabe, uma outra coisa importante que eu quero dizer para você.
quando eu perdoo, acontece uma coisa fundamental. Porque se eu não perdoar, preste atenção no que eu vou dizer, se eu não perdoar, Deus continua existindo se eu não perdoar? Sim ou não? Deus, para existir, não depende do meu perdão. Jesus continuará existindo independente de eu perdoar ou não. Mas quando eu perdoo, sabe o que eu provo? Sabe o que eu mostro? Que Deus existe na minha vida. Através do perdão, eu mostro que Jesus existe na minha vida. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque se você não perdoar, Deus vai continuar existindo. Ele não depende do seu perdão. Mas quando você perdoa, você mostra que Ele existe para você. Para completar, para encerrar. Eu sempre digo, e vou repetir aqui para quem nunca me ouviu dizer isso, que eu, depois que me converti, também tive que aprender a perdoar. E às vezes não é fácil. Mas eu acho que no relacionamento conjugal foi de onde eu tirei as principais lições, depois, evidentemente, da palavra de Deus e da Bíblia. Porque eu já dei testemunhos e já contei para muita gente que sabe o quanto eu prejudiquei meu casamento com coisas que eu fazia erradas e que fizeram com que a minha mulher sofresse muito. E antes de nos convertermos, um dia no auge da nossa crise matrimonial, no auge, eu ouvi uma frase da minha mulher que eu já disse que eu tenho vontade de transformá-la num quadro. Não sei por que não fiz isso ainda, mas é uma frase que eu devia emoldurar e botar num quadro. Porque foi nos momentos que eu mais aprontei com ela, que eu mais a fiz sofrer com as minhas atitudes, que eu ouvi da minha mulher a seguinte frase. Com o olho inchado de lágrimas, ela disse assim: Mauro, sabe qual é a sua sorte? É que o amor que eu sinto por você é maior do que o ódio que eu sinto pelos seus defeitos. O amor que eu sinto por você consegue ser maior do que o ódio que eu sinto pelos seus defeitos. Exatamente. Isso te lembra alguém? Essa frase me lembra Jesus Cristo. É como se eu ouvisse lá do Calvário Jesus dizendo: Mauro, o amor que eu sinto por você é ainda maior do que o ódio que eu sinto pelos seus pecados. Eu aprendi muito com a minha mulher a respeito de perdão. Muito. Porque esse perdão que ela me deu uma vez, 2, 3, 10 vezes na vida, fez com que eu realmente me arrependesse de continuar machucando a minha esposa. Talvez se ela me devolvesse com ódio, com raiva, com rancor, talvez no meu coração não houvesse nenhuma vontade de modificar a minha vida. Mas é através da misericórdia, do perdão verdadeiro que você fica constrangido. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. E é isso que ela fez, ela exerceu o amor de Jesus comigo, a misericórdia. Ela venceu o eu feminino da mulher magoada, ferida. O orgulho de dizer: como que eu vou perdoar alguém que está me fazendo isso? Mas ali estava o amor de Cristo, que restaurou o nosso casamento. E restaura a vida de qualquer pessoa. Eu desafio você a me provar o contrário. Seja qual for a mágoa que possa existir no seu coração. Meu querido irmão, seja qual for a mágoa que te trouxe essa noite aqui, que entrou com você aqui, não deixe que ela saia com você daqui. Tira isso do seu coração. Sai daqui, se for possível, liga para a pessoa que você não perdoou. Procura por ela, telefona, vai atrás, marca um almoço, faz qualquer coisa. Perdoa. Tira esse peso do seu coração. Restaura o seu relacionamento com Deus. E você vai ser mais feliz. Eu quero encerrar com a última ilustração daquele sujeito que procurou um sábio e perguntou a ele por que ele tinha que ficar lendo a palavra de Deus todos os dias. E ele disse: eu já li 3, 4 vezes a Bíblia inteira. Tem muitas coisas que eu leio que eu consigo, outras eu não consigo fazer. De que adianta ler a Bíblia a vida inteira? Perguntou a um sábio. Esse sábio pensou um pouco e disse assim: há certas coisas sobre Deus que nós só aprendemos na prática. Vamos fazer uma coisa. Pegou um cesto de vime, subiu ao alto de um
um prédio, uma catedral, e disse assim, está vendo aquela escadaria lá embaixo, tem um riacho. Você vai fazer o seguinte, pega esse cesto de vime, vai lá, desce essa escadaria toda, mais de 50 degraus. Enche esse cesto d'água, o cesto estava todo sujo ali. Traz essa água para mim aqui. O cidadão falou, mas eu não estou entendendo o que tem a ver. Ele falou, faz o que eu estou mandando. Pega esse cesto sujo aqui, enferrujado, enche d'água, sobe as escadas e traz aqui. O cidadão pegou o cesto, foi lá embaixo, encheu, veio subindo, como era de vime, a água ia vazando pelos buracos. Ele continuava subindo e vazando, caindo tudo nos degraus. Quando ele chegou lá em cima, o cesto estava praticamente sem água. O sábio olhou para ele e disse assim, agora você entendeu? O que você aprendeu dessa experiência? Ele olhou e disse, a não ser que o cesto furado, a água derrama pelo caminho, eu não sei o que mais que eu posso ter aprendido. Falou, foi isso que você, só isso que você entendeu? Então você faz o seguinte, você pega o cesto, volta lá embaixo e enche de novo e volta aqui. Ele disse, mas eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Ele disse, faça, por favor. Pega o cesto, enche lá e traz de novo. Ele desceu os degraus, encheu o cesto, continuou subindo os degraus e a água ficando pelo caminho. E quando chegou lá em cima, de novo o cesto vazio, e o sábio disse, e agora? O que é que você conseguiu entender? E ele olhou e disse assim, eu não sei o que o senhor quer, mas esvazia o cesto, o que mais? Pega o cesto, volta lá embaixo. Outra vez, ele já estava cansado. Mais uma vez. E o homem desceu, encheu o cesto e subiu, e a água ficando pelo caminho. Até que o sábio perguntou, e agora? O que é que você conseguiu perceber? O homem observou bem e disse, bom, a água não consigo trazer toda até aqui em cima. A única coisa que eu estou vendo é que de tanto encher e a água sair, o cesto ficou limpo. Ah, agora você entendeu. Você percebe que por esse processo vai havendo uma limpeza? Quando Deus pede para que você leia a sua palavra todos os dias, Ele vai limpando a sua mente e o seu coração. Quando você perdoa, Deus vai limpando a sua mente e o seu coração. Vai restaurando o seu relacionamento com Ele. É isso que Ele quer de nós. Deixa todos os dias Deus limpar o seu coração através do perdão. Que Deus te abençoe. E que você, meu sincero, meu querido irmão, que você possa sair daqui com esta mensagem e possa compreender se há alguém na vida que você ainda não perdoou e que você tem dificuldade. Deixa Jesus trabalhar no seu coração essa noite e procura este irmão o mais rápido possível e o perdoe. E você vai obter a vida eterna. E não há preço no mundo que pague a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você possa sentir o poder transformador de Jesus no teu coração. Fiquem com Deus. Sinais dos tempos. Ser cristão hoje parece estar mais difícil. O momento requer muita abnegação e vigilância constante. Quem fala a verdade se torna indesejável e o justo é pisoteado. Em nome de Deus, movimentos se levantam simplesmente para a defesa de interesses lucrativos. A Bíblia já predisse, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, dando atenção às fábulas. 1 Timóteo 4, versículo 3. Conheça as verdades para os dias finais, e não se deixe enganar por falsos profetas. Examine a Bíblia, nela você encontrará Jesus, que é a luz do mundo. Adianta eu ficar de joelhos em oração e pedir perdão a Deus pelos meus erros, meus defeitos, os meus pecados? Adianta eu fazer isso? Se eu não perdoo o meu amigo, o meu inimigo? Adianta? A Bíblia está dizendo que não, porque é condicional o perdão de Deus. Primeiro vai lá, perdoa a pessoa que te ofendeu, para você poder receber o meu perdão. Senão é injusto. Você não perdoa e quer perdão? Como é isso? Então, para que eu seja perdoado e sem perdão, alguém vai para o céu sem perdão de Deus? Não vai, por isso que eu disse que o perdão é uma questão de salvação. É uma questão de salvação. Porque se eu não perdoo o próximo, eu não recebo o perdão de Deus. Se não sou perdoado, não recebo a vida eterna. É uma questão de salvação.